Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Eterno estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Que o Pai das Luzes te alcance aonde você estiver. Que as bênçãos do Senhor te acompanhe sua casa e toda a sua família. Eu profetizo que seja uma tarde de vitória, uma tarde de bênção. Muito bem-vindo à tarde do clamor. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, o Senhor responde, o Senhor atende. E nós clamamos nessa tarde por grandes milagres, grandes bênçãos sobre a sua vida. Que em nome de Jesus, o Senhor venha enxugar lágrimas dos que choram, renovar a força dos enfraquecidos e levantar os que estão caídos. Nós profetizamos bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a sua vida e sobre a sua família. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, esteja entre nós nessa tarde, nos capacitando, nos direcionando e nos guiando em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, nós estamos estudando e falando sobre os escolhidos de Deus. Como Jesus nos escolhe, como Deus nos chama. E nós estamos pegando como base, a princípio, os 12 discípulos de Jesus. Falamos sobre Pedro, Simão Pedro, e agora vamos falar sobre o seu irmão André, que André é irmão de Pedro. Quando nós abrimos a Bíblia, em João 1, versículo 40, a Bíblia vai dizer: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 12 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é o Cristo, e o levou a Jesus. E Jesus olhou para esse e disse: você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aleluia. Amados, quando nós olhamos e falamos dos escolhidos, dos que o Senhor chama, dos que o Senhor levanta, é para que você entenda que o Senhor, Ele que capacita, é Ele que direciona. Aí nós vamos ver mais um discípulo chamado que não fez teologia, que não tinha ali intimidade com o Espírito. Eu estou te mostrando que primeiro a gente tem que ouvir o chamado. E de acordo com o que a gente ouve, o que acontece? O Senhor vai nos capacitar, o Espírito vai te despertar. Aí sim você pode fazer uma teologia, pode fazer um curso. Mas primeiro é entender, é ouvir a voz de Deus. E estar onde Ele quer que você esteja. Veja bem, André, o irmão de Pedro, também era pescador. Um dos primeiros discípulos chamado por Jesus. Olha que lindo. Trabalhava. E isso é um ponto importante frisar. Que Jesus não chamou nenhum desocupado, irmão, nenhum preguiçoso. Jesus, todos os seus discípulos que Jesus escolheu, eram pessoas ativas, pessoas trabalhadoras, pessoas que tinham o que fazer. Não foi pessoas que não tinham nada para fazer. Então, se eu não tenho nada para fazer, a minha opção agora é servir a Jesus, é ir para a igreja. Não. Porque nós achamos porque não tem nada para fazer, então eu vou para a igreja. Tudo está dando errado. Não. Não é assim. Olhamos para André, irmão de Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Era pescador de profissão. E segundo o Evangelho de João, irmão, foi o primeiro discípulo a seguir Jesus. Quer dizer, tendo depois levado seu irmão a encontrá-lo. Olha isso, que coisa linda. Então, é se apegar a essa questão. Nós olhamos para a sua história, ele era conhecido como um evangelista dedicado e um pescador de homens, que desempenhou o papel importante na evangelização e na divulgação do reino de Deus. Então,
quando nós estudamos sobre André, que é o primeiro discípulo, nós vamos ver que André foi um dos primeiros a seguir Jesus, o que? Reconhecendo como o Messias e levando seu irmão Pedro a encontrá-lo. Então, seguir a Cristo, irmãos, ser escolhido por Deus é isso. Primeiro, reconhecer que Ele é o Messias, reconhecer que Ele é o nosso Salvador. E depois apresentá-lo às pessoas. Não há como você apresentar Cristo às pessoas se você não tem conhecimento, se você não sabe realmente o que Ele é capaz. Então, ele se torna o quê? Pescador de quê? Pescador de homens. Pescador de homens. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Irmão, assim como Pedro e André era pescador antes de se tornar discípulo de Jesus, e sua experiência como pescador o ajudou a entender o chamado para pescar homens. Então é entender o chamado, é compreender. O evangelista dedicado, irmão André, frequentemente lembrado como um evangelista dedicado, que não o que hesitou em anunciar o evangelho, apresentar a outras pessoas Jesus. O evangelho é sobre isso. Ser escolhido é sobre apresentar a Cristo às pessoas. O papel na evangelização, André ele desempenhou um papel fundamental de disseminação do reino de Deus, levando outros a crerem em Jesus e a segui-lo. É isso que nós precisamos. Isso livrou ele do martírio? Não, embora a Bíblia não detalhe seu mérito, ou seu martírio, quer dizer, tradições relatam que André foi crucificado em Patras, na Acaia, em uma cruz em forma de X, conhecido como Cruz do Santo André. Agora, qual que é o legado que ele deixou? André é considerado, ele foi considerado padroeiro da Rússia e da Romênia. E a tradição diz que ele fundou a sede Bizâncio, Constantinopla. Mas, em resumo, André, irmão, é irmão de Pedro. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Um pecador que se tornou evangelista, dedicado e desempenhou um papel crucial na disseminação do evangelho. Deus chamou ele, Deus escolheu ele. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te escolhendo. Para que junto nós desempenhamos e levamos a palavra de Deus a todas as pessoas e lhe ensinamos o caminho. Deus, que essa tarde, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa chamada e direciona o teu povo, direciona os teus filhos, Pai. Ó Deus, que o diabo não venha apagar da memória, da mente desse povo. Senhor, que eles não são capazes, que eles não conseguem, que eles não podem. Pode sim, Pai, porque eles são escolhidos, eles são separados do Senhor. Ó Deus, o Senhor chamou os pecadores para o Senhor direcionar, para o Senhor guiar. Que nós estejamos firmes, verdadeiramente, nos seus caminhos, em nome de Jesus. Lembra sempre, você sim é um escolhido de Deus e Deus precisa e necessita de trabalhar na sua vida. Fique em paz e um forte abraço.